Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso cursinho Uma Aprovação. Esse cursinho que é feito para tornar você mais um dos aprovados em concurso público, ok? Então antes da gente ir para o nosso assunto de hoje, quero chamar você para poder curtir e acompanhar o nosso canal. Se inscreve aí embaixo para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos, aos nossos materiais. Por semana a gente posta de 2 a 3 vídeos, até 4 quando dá, de vídeos e dicas para concurso público de português, de conhecimentos gerais, de conhecimentos pedagógicos, específicos, enfim, do que for de conhecimento a gente tenta fazer para poder contribuir com você, ok? O nosso cursinho Aprovação é um cursinho que nós temos uma plataforma lá no Hotmart, exatamente. Se você quiser adquirir o nosso cursinho, é só falar com a gente, nos segue nas redes sociais. O nosso cursinho, na nossa plataforma, a gente tem cerca de 200 simulados, né, de perguntas e questões das principais bancas do Brasil, além de videoaulas de todos os assuntos possíveis que caem, se não todos, principalmente 80 a 90% dos que caem nas provas para concurso. E além disso, nós também temos as nossas redes sociais, onde nós postamos vídeos como esse, tanto aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. Nos segue no cursinho.aprovação e também no meu Instagram, né, que apareceu aí embaixo, o professor gaguejou, que apareceu aí embaixo aí, que vocês estão observando, né, Pedro Vinícius _prof, ok? Então, antes de mais nada, nos segue, nos acompanha e vamos lá. O material de hoje é sobre análise sintática, especificamente transitividade verbal, ok? Então vamos lá. No que segue a nossa aula, falando sobre transitividade verbal, a gente percebe que os alunos têm uma dificuldade muito grande de falar, de discutir sobre esse assunto. Professor, eu não entendo, verbo transitivo, verbo intransitivo, transitivo direto, intransitivo direto. Então, a gente faz uma bagunçada danada sobre esse assunto. O meu objetivo nessa aula é tentar mostrar para você que não tem motivo para tanta confusão, ok? É claro que a gente vai precisar saber algumas coisas já sobre sintaxe, e já tem vídeo sobre sintaxe no nosso canal, por isso que eu quero que você vá lá olhar termos essenciais, sujeito, predicado, verbo. Então, quando a gente vai falando da transitividade, a gente vai estar revisando pontos que a gente já viu aqui, ok? Então, vamos lá. Transitividade verbal. Professor, primeiramente tem a ver com o quê? Com o verbo, exatamente. Então, transitividade verbal tem a ver com a forma como verbos transitam ou não transitam. Como assim? Vamos observar da forma como está aí, ó. Verbos intransitivos não precisam de complemento. Intransitivo vem de não transitar. Esse prefixo in significa não transita, ok? Então, um verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento. Ele sozinho na frase, ele já tem um sentido completo na afirmação e na forma que falamos. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá olhar, por exemplo, ó. Meu irmão nasceu, ok? Então, se eu chegar para você e dizer assim, ó, meu irmão nasceu, aí você vai dizer, que legal, né? Maravilhoso, seu irmão nasceu. Ou não, se não for motivo para sua alegria, né? Então, meu irmão nasceu. Você percebe que o verbo nascer aí, ele tem sentido completo? Eu não preciso, né? Nasceu no hospital, nasceu na farmácia, não. Se eu dizer nasceu na farmácia, ninguém nasce na farmácia, né? Calma. Então, quando eu digo assim, meu irmão nasceu, tem sentido completo, não está precisando de mais nada. O verbo intransitivo é exatamente esse verbo. Quando eu cito ele, eu não preciso mais colocar um complemento. Então, ó, meu irmão nasceu, meu cachorro morreu, fulana caiu, certo? Então, Mariana caiu. Acabou-se. Aí você vai dizer, caiu de onde? Isso aí é curiosidade. Então, para de ser curioso e deixa a vida dos outros para lá, ok? Vamos estudar. Então, ó, verbo intransitivo tem sentido completo, professor? Exatamente, não precisa de complemento. Fulano caiu, fulano nasceu, fulano morreu, enfim, assim por diante. Já o verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Como assim, professor? Se eu falar ele na minha oração, na minha forma ou até escrever, vai faltar alguma coisa. Vamos lá observar, ó. A Paula fez o bolo. Olha o exemplo. Qual é o verbo aí, minha gente? O verbo fazer, né? Toda vez que eu estiver realizando uma análise sintática, eu preciso olhar para o meu verbo. Então vamos lá. A Paula fez o bolo. Aí fez, né? Quem fez o bolo? Paula, né? A Paula é o meu sujeito. Fez, o verbo fazer. Minha gente, olha essa pergunta para vocês. Quem faz, faz alguma coisa. Se nessa frase, nessa oração tivesse assim, a Paula fez. Aí você chegar para mim, fez? Fez o que, professor? Né? Porque quem faz, faz alguma coisa. A Paula fez o bolo. Então o verbo fazer, ele precisa de um complemento na frente. Por quê? Porque ele é um verbo transitivo. Ele tem que transitar, entendeu? Entendeu? Ficou claro? Então, o verbo transitivo precisa de um complemento. Vou dar um outro exemplo para você, ó. Comer, né? Então, ó, fulano, Tiago, comeu uma maçã. Se eu chegar para você e dizer assim, rapaz, Tiago comeu.
Aí você vai assim, comeu o quê? Porque quem come alguma coisa, né? Assim, Tiago comeu uma maçã. Então o verbo comer, o verbo fazer são verbos que precisam de complemento. Já o verbo nascer, o verbo morrer, o verbo cair, não precisa de complemento, ok? Então intransitivo não precisa de complemento. Transitivo precisa de complemento. Já dentro dos transitivos, e aí eu quero que você faça essa separação, que é muito importante, a gente tem o transitivo direto e o transitivo indireto. Professor, como assim? Vamos lá. O transitivo direto é aquele que não tem preposição. Ele pede um complemento, mas ele não tem preposição na frente. O meu verbo não exige uma preposição. Vamos analisar o exemplo aí, ó. Verbos transitivos, né, direto. Eu ouvi um barulho alto. Vamos lá. Eu ouvi um barulho alto. Qual é o verbo aí? O verbo ouvir, né? Quem ouve, ouve alguma coisa, né? Assim, eu não posso chegar para vocês assim, ei, eu ouvi. Ouvi o quê, né? Ouvi um barulho, né? Um barulho alto, né? Assim? Então, ó, quem ouve, ouve alguma coisa. Ouvi um barulho alto. Que palavrinha é essa que tem à frente do verbo ouvir? Não, isso não é um artigo, né? Assim? Não é uma preposição e não tem preposição aí na frente. Quem ouve, ouve alguma coisa. Se não tem preposição, verbo transitivo direto, ok? Olha o outro exemplo, ó. Pedro comeu uma bicicleta. Comeu, nada a ver. Pedro comprou uma bicicleta, né? Eu vou comprar uma bicicleta, senão meus alunos vão me dar. Pedro comprou uma bicicleta. Quem compra, compra alguma coisa, né? Assim, Pedro comprou uma bicicleta. Esse uma também é um artigo. Se eu não tenho preposição na frente, professor, verbo transitivo direto, ok? Já no indireto, eu tenho a presença de uma preposição. Isso é muito fácil. Eu até deixei claro para vocês que as que mais caem são o de, o em, o com e o a, né? O meu deca, né? Assim, então, ó, eu preciso de ajuda. Qual é o verbo? O verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa, né? Assim, eu não posso dizer para você, ó, eu preciso ajuda. Não, eu preciso de ajuda. Eu preciso você. Não, eu preciso de você. Toda vez que eu falo o verbo precisa, ele pede uma preposição na frente. Se tem uma preposição na frente, eu tenho um verbo transitivo indireto, ok? Olha o outro exemplo. Eles acreditam em você. Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa, né? Assim, eles acreditam em você. Então, o verbo acreditar é um verbo transitivo indireto. Por quê, professor? Pede complemento e tem preposição, ok? Então, ó, vamos acabar com a diferença agora e já estou sentindo que você já está aprendendo aí. Então, pode bater palma. Ó, o verbo transitivo pede complemento. Verbo intransitivo não pede complemento. Verbo transitivo direto, ele pede complemento e não tem preposição. Verbo transitivo indireto pede complemento e tem preposição. E o último caso para a gente finalizar é o caso dos verbos bitransitivos. Esse tem caído em algumas provas, algumas bancas gostam deles. Como assim, professor? Bitransitivo, ó. Pedro comemorou o aniversário com os amigos. No caso do bitransitivo, existem alguns verbos, certo? Que eu vou deixar até aqui embaixo alguns exemplos deles, que eles são bitransitivos, eles são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Como assim, professor? Eu não consegui entender. Veja, ó, quem comemora, comemora algo, né? Assim, então Pedro comemorou o aniversário. Tem um artigo na frente, então eu tenho aí, ó, o aniversário, verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Agora vocês perceberam que tem uma preposiçãozinha lá na frente, esse com, né? Assim, ô professor, uma preposição ela cai do nada na frase? Não. Uma preposição ela não cai do nada, ela tá ali por alguma coisa, alguma palavra, que pode ser um verbo ou não, exigiu a presença daquela preposição. Então, Pedro comemorou o aniversário com os amigos, porque quem comemora, comemora algo com alguém. Conseguiram entender? Se tiver uma preposição lá na minha oração, pode estar lá na frente. Você vai ter que observar na hora da prova do concurso se ela foi exigida por esse verbo também. Se ela foi, também eu tenho aí um verbo bitransitivo, que é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, ok? Então é isso. Volta aí esse assunto, anota os pontos, vai ficar claro à medida que vocês forem treinando. A gente vai fazer outros vídeos com algumas outras questões sobre isso. Esse assunto de transitividade é muito importante, cai praticamente em 70% das nossas provas e eu preciso que vocês tenham isso sacado na cabeça de vocês. Pratica aí, olha mais vídeos, olha mais materiais, as nossas apostilas e seja mais um dos nossos aprovados. Valeu?